Tem dias em que o coração da mulher de fé quer desistir, não de Deus, mas do ritmo, da luta, das tentativas, das expectativas que parecem nunca se cumprir. Você ora, serve, ama, se entrega, e parece que o retorno demora, que o ciclo não fecha, que a força vai embora aos poucos. E nesses dias, o coração começa a cochichar. Para que continuar? Será que está adiantando? Será que Deus ainda está vendo? Mas é justamente nesses dias, nos dias em que a alma parece fina como papel, que Deus sussurra de forma mansa: Filha, eu ainda estou aqui. Não é porque você cansou que você perdeu a fé. É porque você é humana e Ele sabe disso. Tem algo que só nasce no limite da persistência: a maturidade espiritual. A mulher virtuosa não é incansável, ela é constante. Mesmo cansada, ela volta. Mesmo abatida, ela se ergue. Mesmo sem ver o resultado, ela continua fazendo o bem. Porque ela entendeu: a semente não morre no silêncio. Ela floresce no tempo certo. Hoje, nós vamos falar sobre isso. Sobre não desistir no meio do caminho. Sobre como continuar firme quando o coração quer parar. E sobre como Deus está sustentando você, mesmo que pareça longe. Respira fundo. Você não está sozinha. E o que Deus começou em você, Ele vai terminar. Tem dias em que o corpo até se levanta, mas o coração fica deitado. Você faz o que precisa ser feito. Sorri, resolve, cuida, responde. Mas lá dentro, o peso não passa. É um tipo de cansaço que não se mede em horas de sono. É aquele que a gente sente no fundo da alma, como se a fé tivesse ficado silenciosa demais. E mesmo assim você segue. Você ainda ora, mesmo que baixinho. Você ainda acredita, mesmo que com lágrimas. Você ainda aparece, mesmo sem vontade. Você ainda é gentil, mesmo com o coração cansado. E sabe o que isso mostra? Que Deus está mais vivo em você do que você imagina. Porque se fosse só você, já teria desistido. Mas existe algo dentro de você, o Espírito Santo, que te empurra quando o cansaço te puxa. Você não está sozinha nesse conflito. Deus não se afasta do teu cansaço. Ele se aproxima dele. É no meio da exaustão que Ele planta a resistência. É no meio da vontade de parar que Ele ensina o valor de continuar. É no silêncio da tua fadiga que Ele sussurra: Eu sei que está difícil, mas eu ainda estou aqui. O inimigo quer te fazer crer que parar é o fim, mas para Deus, parar para respirar também é forma de continuar. Você pode descansar, mas não precisa desistir. Lembra do que Paulo escreveu em Gálatas? Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Deus não está ignorando o seu esforço. Ele está registrando cada passo, cada lágrima, cada tentativa silenciosa. E o tempo da colheita está vindo, no tempo certo, não no seu. Toda mulher de fé passa por fases. Tem a fase da empolgação, a fase da confiança e também a fase da exaustão. Na fase da empolgação, tudo parece fácil. A oração flui, o louvor faz sentido, a presença de Deus parece palpável. Você acorda inspirada, sente que está no caminho certo. Mas chega o tempo da prova. O tempo em que as promessas ainda não se cumpriram, em que o terreno parece seco e as palavras de fé parecem ecoar num deserto. É ali que nasce uma fé mais profunda. É ali que Deus te ensina a crer sem ver, servir sem retorno imediato e amar sem aplausos. O processo de Deus é cheio de silêncio, mas também é cheio de lições escondidas. Às vezes, Ele te ensina resiliência através da espera. Às vezes, te ensina disciplina através da rotina. Às vezes, te ensina fé verdadeira através da ausência de respostas. E às vezes, Ele te ensina humildade através do cansaço. E nessa mistura de cansaço e fé, você descobre que a constância é o verdadeiro milagre. Deus não te mede pela velocidade. Ele te mede pela perseverança. É por isso que Provérbios 31 fala de uma mulher que sorri diante do futuro, porque ela aprendeu que o hoje pode ser pesado, mas o amanhã pertence a um Deus fiel. Então, quando o seu coração quiser parar, lembre-se: você não está regredindo, você está sendo forjada. A mulher virtuosa aprende que o cansaço é parte do caminho, mas a desistência nunca é o destino. Cada lágrima que você segura, cada oração que você faz sem sentir, cada atitude de amor em dias sem forças, tudo isso é semente. E nenhuma semente plantada com fé fica esquecida na terra.
Deus guarda, Deus rega, Deus faz florescer. A força da mulher virtuosa não está em nunca cair. Está em aprender a levantar com Deus todas as vezes que tropeça. E levantar não é sempre voltar com entusiasmo. Às vezes, levantar é só dar um passo de cada vez, devagar, mas ainda crendo. Deus não te pede pressa, Ele te pede presença. Então, quando o coração quiser desistir, experimenta fazer isso. Fala com Deus do jeito que você fala com uma amiga. Sem formalidade, sem disfarce de fé. Diga exatamente o que sente. Senhor, hoje eu não tenho forças. Hoje eu só quero te ouvir respirando perto. Essa sinceridade é oração, e Deus honra orações honestas. Depois, muda o foco do que você não consegue controlar e olha para o que você ainda pode fazer hoje, por menor que pareça. Ler um versículo. Agradecer por algo simples. Cumprir uma pequena tarefa com amor. Isso é fé ativa. Terceiro, fala com a alma do mesmo jeito que Davi fazia. Ele dizia a si mesmo: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Você pode falar com o seu próprio coração e lembrá-lo do que é eterno. Não é negar a dor. É escolher esperança em meio a ela. Quarto, guarda silêncio quando a alma quiser reclamar. Às vezes, o verdadeiro ato de fé é ficar quieta diante de Deus. É deixar Ele trabalhar sem interromper com ansiedade. E por último, volta à fonte, a palavra. Mesmo que leia uma linha, mesmo que chore lendo. A palavra é água, e até uma gota dela renova uma alma cansada. Essas pequenas atitudes diárias não parecem muito, mas são como fios que te mantêm conectada à presença de Deus. Quando tudo dentro de você quer desconectar. E o mais lindo é que Deus não está esperando você voltar com força. Ele está te ajudando a voltar com fé. O cansaço não te desqualifica. Ele te humaniza e te aproxima ainda mais do coração de Deus. Tem momentos em que você não consegue orar, e Deus entende o teu silêncio como um pedido de socorro. Tem dias em que você não consegue cantar, e o Espírito Santo transforma o teu suspiro em adoração. Tem horas em que você não consegue se levantar, e o próprio Deus se inclina para te carregar. Você não perdeu a fé. Você só chegou no limite do humano, onde só o divino pode continuar por você. É nesse ponto que Deus mais se revela, porque o amor dele não depende da tua força, depende da aliança que ele fez com você. O amor de Deus não te abandona na exaustão, ele te encontra nela. Enquanto você tenta se recompor, ele está restaurando o que o desânimo tentou quebrar. Enquanto você chora em silêncio, ele está reorganizando as promessas que ainda vão florescer. Enquanto você diz, eu não aguento mais, ele responde, você não precisa aguentar sozinha. Deus não espera que você seja perfeita. Ele espera que você permaneça. E permanecer não é estar de pé o tempo todo. Às vezes é só não soltar a mão dele. Ele sabe quantas vezes você chorou sem ninguém ver, quantas vezes você escondeu o cansaço atrás de um sorriso, quantas vezes pensou em desistir, e mesmo assim, escolheu acreditar mais um dia. E é por isso que o céu se move, porque o seu ainda creio é mais poderoso do que você imagina. Lembra do que Jesus disse? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, 27. Então, quando parecer impossível continuar, fecha os olhos e diz, Senhor, me carrega mais um pouco. E ele vai, porque o amor de Deus não te empurra, ele te sustenta. Antes de orar, fecha os olhos um instante, respira fundo, sente o ar entrando, saindo e deixa o corpo descansar um pouco. Agora, coloca a mão no coração. Esse momento é só entre você e Deus. Não precisa força, nem formalidade, só verdade. Repete comigo com calma. Senhor, eu estou cansada, mas continuo te buscando. Mesmo sem entender, eu escolho confiar. Mesmo sem força, eu continuo crendo. Mesmo em silêncio, eu sei que o Senhor está comigo. O teu amor é o que me sustenta. Eu não vou desistir, porque sei que o Senhor não desistiu de mim.
Agora vamos orar juntas. Pai, obrigada porque o Senhor conhece a minha fraqueza e mesmo assim me chama de filha. Obrigada porque o Senhor me ama não pelo que eu faço, mas pelo que eu sou no teu coração. Hoje eu te entrego meu cansaço, minhas dúvidas e meus medos. Aquieta o barulho dentro de mim e fala no silêncio. Renova minha mente. Reacende a esperança. Restaura as forças que o desânimo drenou. Me lembra, Senhor, que continuar não é correr. É permanecer contigo passo a passo, mesmo quando as pernas tremem. Ensina-me a descansar no teu tempo, a confiar no teu processo e a enxergar propósito até nas pausas. Se eu parar, que seja nos teus braços. Se eu chorar, que seja aos teus pés. E se eu me calar, que seja para te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Respira fundo, solta devagar. Deus não te perdeu de vista. Ele ainda está aí, exatamente onde você achou que ele tinha se calado. Guarda isso no coração, mulher. Você não é fraca porque cansou. Você é forte porque, mesmo cansada, ainda escolhe permanecer. A mulher virtuosa não é aquela que nunca pensa em desistir. É aquela que, quando o coração grita chega, ela respira fundo e sussurra: Senhor, me ajuda a continuar. E Deus ajuda. De forma simples. Através de uma palavra, de um abraço, de um amanhecer que renova o fôlego da alma. Então não se culpe por se sentir cansada. Você não perdeu fé. Você só está sendo moldada. Deus está formando em você uma fé com raízes. Uma fé que não depende de empolgação, mas de relacionamento. Uma fé que não se mede pelo tamanho da força, mas pela profundidade da entrega. Se você acredita nessa transformação, coloque aqui nos comentários: eu seguirei firme, pois Deus me fortalece. E lembre-se, quando você achar que chegou ao limite, é aí que o céu começa a trabalhar. O mesmo Deus que te chamou te sustenta, e o mesmo que te prometeu vai cumprir. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilha com uma mulher que está cansada de lutar sozinha e precisa lembrar que Deus ainda está cuidando dela. Que o Senhor renove as tuas forças, te encha de paz e te ensine a andar leve, sem desistir, sem se culpar e sem carregar o que não te pertence mais. A gente se vê no próximo vídeo. Vai com calma, vai com fé e vai com o coração descansado em Deus. Nós seguimos juntas.